1,70 m e peso 62,5 kg. E acabei de carregar uma caixa que tem 1/5 do meu peso e 30% da minha altura. Todos esses números têm nomes diferentes. Números decimais, fração e porcentagem. No entanto, nós podemos transformar uns em outros. Por exemplo, uma fração em número decimal. Como? Assista a aula de hoje e descubra. Você se lembra destas cenas? Elas apareceram nas aulas de frações e números decimais, ou números com vírgula. O tempo todo nós estamos lidando com eles. O que você faria se tivesse que comparar esses números? Este é o problema do dia. Olá. Olá. O senhor encomendou 100 garrafas térmicas, não foi? Foi. Então, elas estão aqui, o senhor pode conferir, tá bom? E, por favor, o senhor assina aqui o recibo pra mim. Espera um instantinho, vamos examinar essas garrafas, né? não... Controle de qualidade, sabe como é, né? Ô, Ivonete, por favor, Você que dá sabe. uma examinada na mercadoria, tá? Eu já volto aí. Quatro, cinco, seis. E aí, tudo certo? Infelizmente não, viu, seu Vicente? Ah, é? Olha, 20 garrafas vieram com a pintura borrada. 5 garrafas vieram sem a borracha de vedação. E essas 12 aqui são de modelo diferente. Eu acho que até mais caro. Então, meu amigo, você vai ter que esperar um pouquinho mais até a Ivonete fazer um relatório para você assinar, assim eu posso reclamar na fábrica, tá certo? Quando estiver pronto, me chama para eu assinar também, tá? Mas olha, eu deixei tudo aqui anotado, meu senhor, não é possível. Olha, tá aqui, eu tenho certeza que tá aqui. Como é o nome da senhora mesmo? Dona Ivonete. Bom, não, só confira o seu relatório comigo. Vamos? Não discute. Não, só pra senhora. 20 sobre 100 com defeito de pintura. 5 sobre 100 sem borracha de vedação. E 12 sobre 100 de modelo diferente. 12 sobre 100 de modelo errado. Confere? Sabe o que é? No meu relatório tá diferente. Tá. Diferente como? Olha aqui, ó. Veja bem. 0,20 com defeito de pintura. 0,05 sem borracha de vedação. E 0,12 de modelo diferente. Tá, e agora? E agora nós vamos ter que escolher um. Porque não dá pra ficar levando relatórios diferentes. Vai virar bagunça. Não é possível. Seu Vicente! Seu Vicente, vem cá. Os nossos amigos chegaram a um impasse. Qual dos dois relatórios está correto? Vamos ver o que o chefe vai decidir. Oi, eu tive uma folguinha lá no escritório e resolvi eu mesmo fazer o relatório. Já assinei e tudo. Vamos ver se bate com o de vocês? Vamos. 20% com defeito de pintura. 5% sem borracha de vedação e 12% de modelo diferente. O que foi? Meu relatório está incorreto? É? Antes eram 2, agora são 3 relatórios, um diferente do outro. Será que só um deles é o certo? Ou será que os 3 estão corretos? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Para mim, os 3 relatórios parecem corretos. Afinal, os números são os mesmos, não são? O que aconteceu foi que cada um deles usou uma representação diferente para a mesma quantidade. Deixa eu fazer uma representação gráfica do problema. Vamos dizer que este quadrado represente as 100 garrafas que foram para a loja. Agora, vamos dividir esse quadrado em 100 partes iguais, cada uma representando uma garrafa. Agora vamos marcar os problemas que a funcionária descobriu. 20 garrafas com defeito de pintura. 5 sem a borracha de vedação. 12 de modelo diferente. Vamos ver isso aqui. Bem, olhando as 100 garrafas como um todo, fica correto usar a representação em forma de fração?
Claro que fica. Pois se eu divido o todo em 100 partes iguais e temos 20 com pintura defeituosa, eu posso muito bem representar assim: 20 sobre 100. E agora? Como nós podemos transformar essa fração em números decimais? Por outro lado, eu posso olhar o total de garrafas como se fosse a minha unidade. Assim, eu também já sei que, quando divido a unidade em 100 partes iguais, cada uma das 100 partes é 1 centésimo, 0,01 da unidade. Então eu represento 20 partes obtidas desse jeito por 0,20, ou seja, 20 centésimos. E mais, 20 garrafas são também duas de 10 partes iguais. Assim, 0,20 é o mesmo que 0,2, 2 décimos. Ai, que bom, agora posso parar de pensar. Quando o senhor escreveu 20% das garrafas com defeito de pintura, já devia ter concluído que 20% é igual a 20 num total de 100. Concluindo... 20 sobre 100 é igual a 1 quinto, que é igual a 0,20, que é igual a 0,2, que é igual a 20% das garrafas. Tá aqui, 20%. Tá aí. Exatamente. Ah, que bom. Eu achei que vocês estavam pensando que eu não era capaz de fazer um relatório. Não, seu Vicente, não foi isso. Vamos ver como funciona tudo isso na prática? Olha só o que dizem esses cartazes. Desconto de 20%, desconto de 5% e desconto de 12%. É muito fácil passar para a representação de números com vírgulas. Sabe por quê? Porque eles vão se transformar em números de duas casas depois da vírgula, os centésimos. Agora vamos ver se essas pessoas aqui sabem transformar esses números em frações. Oi, como é que você lê esse cartaz aqui? Este número, 2 décimos, 5 centésimos. 3 milésimos? Obrigada. E para transformar uma fração em número decimal? Vamos pensar mais um pouco? Vamos pensar um pouco. É só inverter a conta, pois a fração também representa uma divisão do numerador pelo denominador. E como eu já sei que esta fração pode ser simplificada, eu tenho 20 dividido por 20 igual a 1 e 100 dividido por 20 igual a 5. Está aí. 1 quinto é a representação correta para esta quantidade. Esta fração aí que, simplificada, dá 1 quinto, representa 20 dividido por 100, ou 1 dividido por 5. Bom, já que nós estamos conferindo tudo, vamos tirar a prova com a máquina de calcular. Vamos lá. Vamos lá? 20 dividido por 100 igual a 0,2. E 1 dividido por 5 igual a 0,2. Então vamos lá com as outras frações do nosso problema. Agora eu vou ver de quantas maneiras eu posso falar da metade de uma quantidade. Primeiro, da fração para o número com vírgula. De número com vírgula para a fração correspondente. 0,5 igual a 5 décimos. E simplificando, 5 dividido por 5 igual a 1. E 10 dividido por 5 igual a 2. E ainda na forma de percentual. Meio é igual a 0,5, que é igual a 0,50, que é igual a 50%. Estávamos certos. Tá certo. Aliás, acabei de lembrar de uma coisa. Ivonete, vem comigo até meu escritório. Espera um pouquinho. Tá legal. Será que para representar em números o que havia de errado com as garrafas, não existe uma solução mais correta? Ou as três estão certas? Exatamente, Gil. E olha, o seu Vicente se animou com essa história de representações? E só para mostrar que sabe, ele fez um gráfico. Esse aqui? É. Que bonito. Ele levou a sério mesmo, hein? Olha, 20% E ó, tá tudo aqui mesmo. Isso mesmo. Eu fiz este gráfico para representar o que aconteceu com as garrafas que vão ser devolvidas. Olha só. Nessa primeira coluna estão representadas as 5 garrafas sem borracha de vedação. Na segunda coluna, eu representei as 12 garrafas de modelo diferente do modelo encomendado, que nós sabemos que equivalem a 12% do total de garrafas. E aqui na terceira coluna,
eu representei as 20 garrafas com defeito de pintura. Como você já sabe, essas garrafas representam 20% do total. Eu ainda posso incluir mais uma coluna nesse gráfico, a coluna das garrafas que foram aceitas sem nenhum problema. São 63 garrafas num total de 100, portanto, 63% do total. E aí está o gráfico completo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós vimos que uma mesma quantidade pode ser representada de formas diferentes. Nós podemos transformar uma fração em um número decimal. E também estabelecer um percentual a partir de uma fração ou de um número decimal. E para ficar mais claro, podemos visualizar todas essas representações graficamente. Fica bem mais fácil. Agora, que tal a gente tentar lembrar do que nós vimos hoje e fazer uma representação de quanto você aprendeu, hein? Aquele que aprendeu acima de 50% paga só 1/2 do cafezinho depois da aula, hein? Combinado?